Graças e paz, meu querido, tudo bem? Estou mais uma vez contigo e hoje eu quero fechar o ciclo da palavra que a gente tem falado nas últimas 2 semanas a respeito das nossas emoções, da nossa alma, né, e esse controle emocional que nós precisamos. Se você ainda não viu o vídeo, né, a parte 1 e a parte 2, né, vai aparecer para você. Clica aí e assiste o vídeo para a gente poder fechar esse assunto de uma forma especial. Porque hoje eu quero falar com você sobre o processo de mudança, né? Abre aí Efésios capítulo 4, vamos ler do 22 ao 24. Está escrito assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto fala de uma grande mudança, para uma nova criatura, do antigo homem, do velho homem, para o novo homem, recriado segundo o Senhor. E os 3 versículos falam de engano, entendimento, verdade. As 3 palavras, ela tem relacionamento direto com conhecimento e com palavra de Deus. A mudança que nós precisamos, ela vem através da palavra de Deus. Quando eu ouço uma palavra, eu posso mudar a minha vida e eu transformo aquilo que eu vivo. Uma palavra transforma aquilo que eu vivo. E eu preciso entender sobre esse processo de mudança, compreender exatamente o que Deus está falando conosco e como Deus deseja transformar a nossa história. Toda palavra que vem na nossa direção, ela vem para causar uma mudança em nossas vidas, ou uma melhoria, algo que a gente precisa melhorar. Se eu não aprender a cuidar desse processo que a palavra deseja fazer em minha vida, eu vou abortar o processo de mudança e ficar paralisado durante tempos e tempos em nossas vidas. Toda palavra precisa se transformar em ação. E existe um processo entre a palavra que eu ouvi e a mudança que eu preciso. Eu preciso conhecer esse processo, porque nesse processo, quando eu cuido desse processo, eu transformo a minha vida e eu melhoro aquilo que eu sou. Da seguinte forma: eu preciso em primeiro lugar ouvir, eu preciso em segundo lugar considerar, eu preciso em terceiro lugar me responsabilizar, e aí então eu preciso agir de acordo com aquilo que eu ouvi. Quando eu falo de ouvir a palavra, eu estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai achar aquilo na minha vida que precisa de transformação e mudança. Quando eu falo sobre ouvir, eu como mestre, como pastor e professor, eu não consigo causar uma mudança pelo poder que sai de mim, ou só simplesmente pela eloquência, ou aquilo que a gente consegue transmitir. Mas a mudança precisa ser a pessoa ouvir a palavra e se ver na palavra. Eu não consigo fazer isso. O que eu posso fazer é dar o máximo de oportunidade possível para que as pessoas possam ouvir e ter conhecimento, porque esse conhecimento, quando chega, o Espírito Santo pega junto e causa transformação. O que precisamos fazer as igrejas precisam dar o máximo de oportunidade possível para que as pessoas possam ouvir a palavra e assim começar a startar o processo de mudança. Após eu ouvir a palavra, eu preciso considerar essa palavra, olhar para a minha vida, fazer um filtro na minha vida e começar a encaixar essa palavra nas questões, nas coisas que eu preciso de transformação ou preciso de melhoria. Eu preciso considerar ou dar valor àquilo que ouço e nessa consideração fazer uma análise de mim mesmo e ver como está a minha própria vida. Depois que eu considero, que eu faço uma análise de mim mesmo, eu preciso me responsabilizar. Quando eu entendi que aquela palavra é para mim, eu olhei a minha vida, eu percebi que tem a ver com aquilo que eu preciso transformar, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso olhar e dar um norte. Eu falei assim, olha, eu preciso agir. Porque você pode ouvir, saber que precisa e não se responsabilizar. Não dar valor a isso e não continuar a transformação. Quando você se responsabiliza, você está no processo da ação, que é você começar a olhar de uma forma diferente e começar a pensar naquilo que você vai fazer e como você vai fazer. Aí então a gente precisa entrar no agir. Porque essa ação
é a prática, que é aquilo que nós precisamos para sermos completamente transformados. Lembre-se, é a prática que nos transforma. Você pode ouvir, você pode entender, você pode saber, você pode se responsabilizar, mas se isso não for para a prática da sua vida, não causa transformação. Lembra de Jesus quando fala sobre a casa construída na rocha, a casa construída na areia? Ele fala que aquele que construiu a casa na rocha é semelhante a um homem que ouviu a palavra e praticou. A prática é o fundamento. Porque aquele que construiu na areia é semelhante ao homem que ouviu também, mas não colocou em prática. É a prática que te consolida. Então, se você entender que existe esse processo de ouvir, de considerar, de se responsabilizar e de agir, você vai se proteger no processo para não perder o que a palavra veio causar na sua vida. Entenda da seguinte forma: se você paralisar qualquer um desses pontos, paralisar qualquer uma dessas áreas, dessas fases, você está abortando o processo de mudança. Não aborte o processo de mudança. Considere toda a palavra que vem na sua direção. Se responsabilize com aquilo que você ouve e coloque em prática. Esse processo de mudança, se ele for coerente na sua vida e você fizer isso com bastante cuidado, isso vai mudar a sua história. E você vai ter muitas e muitas melhorias, transformação, de acordo com aquilo que Deus deseja formar e forjar em você. Tudo isso que eu falei tem muito a ver com inteligência emocional. A inteligência emocional, ela fala de alguns aspectos das suas emoções e como controlar e contornar tudo isso para ser uma pessoa mais efetiva em tudo aquilo que você vai viver. A inteligência emocional é a nossa capacidade de agir favorecendo as nossas emoções e não deixar que as emoções nos prejudiquem. Usar as suas emoções com inteligência. Fiz um estudo a respeito de inteligência emocional e eu apliquei ela à luz da Bíblia. Então a gente tem os 5 pontos à luz da Bíblia, que é o autoconhecimento, que é o autocontrole, a automotivação, a empatia e relacionamento. Quando eu falo do autoconhecimento, é a nossa capacidade de compreender os nossos gatilhos sentimentais e emocionais. Quando eu estouro, o que me favorece? Quando as minhas emoções estão me favorecendo, me fazendo ir mais longe? Quando as minhas emoções estão me prejudicando? O autoconhecimento é a base para que você consiga romper na sua vida. Porque quando você se conhece emocionalmente, você começa a se proteger naqueles gatilhos que te causam uma explosão, uma ação inesperada. Quando você se conhece, você é capaz de se controlar e se proteger para que pessoas não te ofendam e você não fique em frangalhos com as suas emoções. A partir do momento que você se conhece, você passa a ter autocontrole. O que é autocontrole? É essa capacidade de não estourar mais. É você colocar um filtro nas suas emoções e você ter capacidade de controlar essas emoções para que você seja uma pessoa confiável para Deus. Você sabe como vai agir e as suas emoções não vão estragar o processo. E aí a gente tem a automotivação. Quantas pessoas você conhece que não conseguem romper, não conseguem permanecer motivadas, não conseguem permanecer firmes, com força, vibrantes naquilo que começaram a construir? A automotivação é um desafio, porque somos nós gerando força para continuar crendo, para continuar caminhando diante dos propósitos, até que aquele propósito, aquele sonho, aquela meta se realize. A partir do momento em que você consegue se controlar e fazer com que tudo isso em você esteja operando bem, você é capaz de começar a ajudar também as outras pessoas. A empatia. A empatia é a nossa capacidade de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. A empatia somos nós entendendo as emoções das outras pessoas para poder ajudá-las. Se eu não me conheço, eu não vou conseguir ajudar as outras pessoas. Se eu não me controlo, eu não vou dar as direções corretas para as outras pessoas se controlarem. A partir de mim, eu posso começar a ajudar outras pessoas. A empatia nos faz ter alianças, a empatia nos faz viver em unidade, a empatia nos faz viver o problema do outro, amar o próximo e ajudá-lo naquilo que ele precisa. E por último, relacionamento, que é o respeito.
é saber como se relacionar com as outras pessoas. Porque eu entendo as emoções delas, eu entendo o que elas estão passando, e esse entendimento me faz agir para ajudá-las. Os 5 pontos da inteligência emocional à luz da Bíblia nos ajuda nesse processo da relação com as emoções, tanto nossas internas quanto externas, na medida em que nós nos relacionamos e entendemos as outras pessoas. Você é capaz de controlar a si mesmo e ajudar outras pessoas a se controlarem. Entenda que o processo de mudança precisa ser mantido e não abortado. Quanto mais você conseguir usar a palavra para transformar a sua vida, considerando, assumindo responsabilidade e agindo, mais você vai estar sendo aperfeiçoado conforme a luz da palavra, daquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. E eu quero te dar um presente hoje. Acesse uma dos nossos canais de relacionamento e me mande o seu e-mail, que eu quero encaminhar para você um estudo a respeito de inteligência emocional, para que você consiga entender de uma forma mais detalhada esses 5 pontos da inteligência emocional. E assim, seja guiado nas suas emoções, de tal forma que a sua vida comece a ser uma vida mais esplendorosa, mais cuidadosa e mais controlada nas suas emoções. Me mande seu e-mail e eu quero te enviar esse presente gratuito, não se preocupe. É uma forma de disponibilizar o conhecimento que o Senhor tem nos dado e assim vivermos o melhor do Senhor. Te amo, meu querido, e o nosso papel é esse, encaminhar conhecimento, dar oportunidade de mudança. E eu sei que você tem uma grande oportunidade agora. Te amo, fica na paz, em nome de Jesus.